A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flebrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje falaremos sobre o tema as oportunidades e desafios da nova composição da Câmara dos Deputados. E para falar sobre o assunto, convidamos o Miguel Jerônimo, entrevistado da Fundação da Liberdade Econômica. Miguel Jerônimo possui 35 anos de experiência no Congresso Nacional. Foi diretor legislativo adjunto e chefe da assessoria técnica da diretoria legislativa da Câmara dos Deputados durante 2 décadas. Possui mestrado em Poder Legislativo e especialização em Processo Legislativo. É graduado em Ciências Econômicas e em Direito. É professor do Processo Legislativo da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC, dentre outras instituições de ensino superior e da ABRIG e do IEL. Miguel, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo Fayet, por esse convite. Me sinto honrado aqui por poder trazer algumas informações aqui sobre a composição do Congresso Nacional nessa nova fase, nessa eleição que ocorreu em 2022. E me sinto, de fato, muito honrado em poder trazer algum conhecimento, democratizar o saber aqui para a Fundação Liberdade Econômica. Nós é que agradecemos, uma presença e um depoimento e uma análise tão nobre e tão qualificada quanto a sua. E aí, para começar o nosso papo, eu queria te perguntar, como ficou, do ponto de vista político, a composição da Câmara e do Senado na nova legislatura que se iniciará agora no dia 1º de fevereiro de 2023? Perfeitamente, Fayet. Primeiro vamos falar aqui da legislatura. De fato, ela vai se iniciar no dia 1º de fevereiro, com a posse dos deputados, vai ocorrer às 10 horas na Câmara do Senado, e à tarde vai ter a eleição da mesa, mas a 57ª legislatura começa aí com a posse dos parlamentares eleitos em 2022. Olha, Fayet, a gente tem que destacar que a composição do Legislativo teve um impacto relativamente à eleição presidencial. O índice de reeleição dos parlamentares foi por volta de 56% e o partido que foi derrotado no segundo turno da eleição presidencial, o PL, fez uma grande bancada tanto na Câmara quanto no Senado. Na Câmara saiu de 77 deputados para 99 e no Senado mais que dobrou a sua composição, saiu de 7 senadores para 15 senadores. Politicamente, é o foco da sua pergunta aqui, olha só como é que ficou o perfil do Congresso Nacional. Ficou mais conservador em relação aos valores, a famosa pauta de costumes, ficou mais liberal em termos de economia, mais liberal, mais fiscalista do ponto de vista de gestão e ficou um tanto refratário aos direitos humanos e ao meio ambiente. Ainda que ideologicamente a nova composição da Câmara, vamos falar um pouquinho da Câmara agora, esteja politicamente mais à direita do que a legislatura anterior, o Poder Executivo possui enorme poder de agenda e, em razão disso, Fayet, a tendência é que o governo do presidente atual, o presidente Lula, leve o Congresso Nacional mais para o centro, como, aliás, já fez quando governou o país nos seus 2 mandatos anteriores, de 2003 a 2006 e 2007 a 2010. Apesar do pequeno crescimento da esquerda, a Câmara terá maioria centro-direita, baseada pelos partidos políticos do Centrão, basicamente, que inclui as agremiações do núcleo duro do governo do ex-presidente Bolsonaro, composto pelo PL, pelo PP e republicanos, e também pela União Brasil e o PSD. A gente não pode esquecer que tanto a União Brasil como o PSD e até o MDB têm ministérios no governo Lula, portanto, o governo vai cobrar fatura em votos no dia a dia das propostas apresentadas no âmbito
da Câmara do Senado. O Senado Federal, Faye, ele deu uma guinada mais para a direita. E aí ele vai tentar defender aí a pauta de costumes, a segurança pública, etc. Só como exemplo, vários ex-integrantes do governo do ex-presidente Bolsonaro foram eleitos senadores. Exemplo, a começar pelo ex-vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. A ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. O próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que, por sinal, é pré-candidato à eleição de presidente do Senado, ainda que Rodrigo Pacheco esteja muito mais avançado nas negociações. E outros casos também, como o ex-senador Magno Malta, que sempre fez parte do núcleo duro do ex-presidente Bolsonaro. Então, Faye, a tendência, apesar dessa composição adversa no Congresso em relação ao governo Lula, ele vai ter que moderar a sua atuação como presidente da República em negociação junto ao Congresso, apresentando uma agenda equilibrada e de interesse público, esvaziando, na medida do possível, o ímpeto revanchista e reacionário das forças de extrema-direita. O PL, por exemplo, ele vai ter 99 deputados em nível de Câmara, mas nem todos os parlamentares do PL são radicais. Se calcula que 1/3 dos parlamentares, ou seja, 33 parlamentares sejam radicais, e vai ter mais ou menos 2/3 aí que vai trazer os seus interesses pessoais e municipais na hora de votar a agenda que vier do Poder Executivo. Então, basicamente, esse vai ser o perfil político do Congresso Nacional, né? A Câmara vai ter de volta aí grandes políticos, como ex-governadores, que vai elevar o debate, o Senado também, e vamos ver como é que vai ser o dia a dia da agenda política do governo em relação ao Congresso Nacional. Esse novo Congresso, muito interessante. Miguel, considerando essa sua análise que você acabou de fazer aí, dessa composição, aliás, muito bem feita, aí, dando números, né, e o dimensionamento dessa nova composição política, e se evidencia aí, né, uma nova composição mais à direita, mais conservadora, né, principalmente na questão dos costumes, e liberal na questão econômica, né, considerando esse movimento, né, falando especificamente das tendências ideológicas, que é esquerda, direita e centrão, né? Como que você acha que esses três grandes grupos, né, vão atuar, né? A gente sabe que na esquerda a gente também tem a extrema esquerda e na direita a gente tem a extrema direita, né, que se subdividem. Mas até além desses extremismos que a gente já sabe, né, que eles não são muito positivos para o nosso país, de nenhum lado, gostaria que você analisasse um pouquinho como será essa convivência entre a esquerda e a direita e principalmente o papel, vamos chamar assim, de tentativa de equilíbrio do centrão. Perfeitamente, Faye. Olha aqui, vou trazer mais alguns números aí que são importantes aí nessa composição do Congresso Nacional. Vamos falar da Câmara inicialmente aqui. O atual governo, vai contar relativamente a um apoio consistente com 140 votos, 140 deputados, compostos pelo PT, pelos partidos PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB, Avante, PV, Solidariedade, PROS e Rede. Esse vai ser o núcleo duro do governo. 159 parlamentares na Câmara, deputados federais, estarão na categoria de apoio condicionado ou independentes. Vou explicar. Quem vai compor esse grupo? União Brasil, PSD, MDB, que tem ministérios no governo Lula, e o Lula vai cobrar votos desses partidos, e vamos adicionar aí o Podemos e o Patriota. Se a gente somar os 140 do núcleo duro, mais esses 159 que estarão lá condicionados ou independentes, de certa forma, a gente soma aí 299. Desses 299, vamos tirar aí entre 260 e 280, aqueles estarão, em tese, sempre votando com o governo. E tem 214 da oposição, composto pelo PL, pelo PP, pelo Republicanos, pelo PSDB, pelo Cidadania, pelo PSC, pelo Novo e pelo PTB. Pegando essa configuração aí,
e vejamos que a oposição tem muito voto, mas eu vou detalhar aqui alguns aspectos da oposição, sobre essa questão de ser extremo-direita, ser centro, etc., é preciso analisar o histórico desses partidos, especialmente do PL, do PP e do Republicanos, que, em tese, são majoritários na oposição. Esses partidos já foram da base do governo Lula em seus 2 mandatos anteriores, e cuja composição está dividida mais ou menos entre 2/3 deputados pragmáticos que votam de acordo com seus interesses paroquiais, municipais, e 1/3 ideológico de oposição radical, o que se colocou ali, os radicais que não interessam muito ao país. Os principais partidos que eu acabei de citar, PL, PP, Republicanos, tanto na Câmara como no Senado, vivem historicamente de favores do Estado. E por conta dessa condição, sempre fizeram parte de todos os governos, desde Sarney até Bolsonaro, inclusive passando pelos 4 governos do PT, 2 do Lula e 2 da Dilma. A tendência é que os pragmáticos desses partidos que eu citei, vou repetir, PL, PP e Republicanos, que são a maioria desses partidos, mais ou menos 2/3, especialmente na Câmara, tendam a votar esporadicamente com o governo quando for, vamos dizer, uma pauta que seja de interesse nacional. Como, aliás, isso aqui é algo muito interessante, o Centrão o fez por ocasião da reforma da Previdência, quando o Centrão era oposição a Bolsonaro, mas que entendeu a fragilidade fiscal do Estado e votou com o governo, mesmo naquele momento não apoiando deliberadamente o governo do ex-presidente Bolsonaro, ainda que a reforma da Previdência, em tese, seja algo impopular. Lula, nesse caso, se houver essa moderação pontual, ele poderá contar com votos para aprovar reformas dentro do Congresso, evidentemente, relativamente à Constituição. Emendas constitucionais, né? Emendas constitucionais, propostas de emendas constitucionais, e também para evitar CPI. Né? Porque você pega CPI, você cria com 1/3 de assinaturas na Câmara e no Senado. Na Câmara são 171 assinaturas, no Senado são 27. Se a oposição tem 214 componentes, então ela poderia criar CPI e evitar a aprovação de PEC. Mas a gente não tem que considerar só a parte radical desses partidos. Tem a parte moderada, a parte que vota de acordo com os interesses. Concluindo essa pergunta, Faia, eu diria o seguinte: embora o presidente dependa de parte da oposição para aprovar as alterações na Constituição, a expectativa é que a relação entre os poderes legislativo e executivo seja mais de cooperação do que de conflito, tanto pelo fato de a maioria dos partidos de oposição serem pragmáticos e já terem participado da base de sustentação do governo Lula e seus 2 governos anteriores, quanto pela necessidade, após essa polarização estúpida que houve, vamos dizer assim, na eleição presidencial, de unir o país para superar as crises decorrentes da pandemia. Tem muita consequência ainda da pandemia, sim, na área social, na área econômica, etc. Da guerra da Rússia e da Ucrânia, que repercute mundialmente, o Brasil está inserido no contexto global, e do descontrole fiscal do Estado. Além disso, diferentemente do presidente que sai, o atual governo valoriza o diálogo e a coordenação de governo na relação com o Congresso Nacional e com os entes subnacionais. Interessante. E aí eu queria entrar numa questão que me parece que é uma pauta já bastante priorizada, né? Tanto pelo Congresso, né? Tanto pelos novos deputados, quanto principalmente desses 56% que se renovaram, bem como boa parte do Senado, que nesse momento só renovou 1/3, né, deles, alguns inclusive, né, reeleitos. Quais seriam as perspectivas, né, do governo atual, e aí, claro, na relação com o Congresso Nacional, para aprovação de projetos importantes e reformas, na verdade, né? E eu gostaria da sua análise quanto à reforma tributária, que me parece que é a grande reforma que vai ser enfrentada, ou a primeira reforma que vai ser enfrentada por esse governo, pelo menos tem sido a palavra dos ministros da área econômica, né, repetidamente. Perfeitamente, Faia.
Olha só, aqueles números que eu apresentei, o núcleo duro com 140 deputados, o centro ali com 299, a oposição com 214, eu diria o seguinte: para aprovar medida provisória, projeto de lei ordinária, projeto de resolução e projeto de decreto legislativo, é necessária aprovação por maioria simples ou relativa. O que é isso? Está lá no artigo 47 da Constituição. É a maioria de votos, desde que presente a maioria absoluta dos membros. E, em tese, o governo atual, com seu núcleo duro, em tese, ali, com centro, etc., ele consegue aprovar essas matérias. Que são 250 e... Na verdade, tem que estar presente 257 e desses 57 tem que conseguir a maioria desses votos. Né? Então, por exemplo, digamos que tenha 300 parlamentares presentes numa votação. Certo. Se ele tiver 151 votos contra 149, ele aprova aquela matéria. Esse conjunto de formatos legislativos que se escreveu. Essa aí é a maioria simples ou relativa para aprovar medida provisória, projeto de lei ordinária. Tem muita matéria importante em medida provisória, é uma maneira que o presidente da República faz sua política pública por meio de medida provisória, isso é muito importante, né? Projeto de lei ordinária, projeto de resolução e projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo, por exemplo, para aprovar um acordo internacional firmado pelo chefe de Estado. Já para aprovar os projetos de lei complementar, aí o quórum é um pouco mais rígido. Precisa da maioria absoluta na Câmara e no Senado, ou seja, pelo menos 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado. Tem matérias importantes aí, fiscais, de projeto de lei complementar, que o presidente vai ter que negociar para conseguir esses votos. Agora, para alterar a Constituição, e você citou a reforma tributária, aí o quórum é um pouquinho mais rígido, na verdade é mais rígido, né? São 3/5 na Câmara e no Senado em 2 votações. Isso quer dizer 60% de votos dos deputados na Câmara e 60% dos votos dos senadores no Senado. O que quer dizer isso? Em termos de número, pelo menos 308 votos para aprovar a reforma tributária na Câmara e pelo menos 49 votos no Senado. Para conseguir isso, Fair, o governo, para assegurar essa governabilidade e viabilizar suas propostas, precisa calibrar suas propostas e dialogar com todas as forças políticas. Claro. De centro, de direita, de esquerda, etc. Conforme a gente está vendo essa configuração de números dentro do Congresso Nacional. Ou seja, ele precisa de uma coalizão de sustentação para viabilizar o grande conhecido, né, presidencialismo de coalizão, alguns chamam de cooptação, etc. Na busca dessa governabilidade, Fair, o presidente vai precisar de muita paciência, tolerância, capacidade de diálogo para convencer os parlamentares da importância, necessidade e urgência das propostas que ele vai encaminhar ao Congresso. A oposição, eu vou repetir aqui, mas é importante, vamos dizer assim, a grosso modo, ela tem capacidade de barrar as propostas de emenda à Constituição, mas eu vou repetir, existe dentro da oposição aqueles parlamentares que são pragmáticos, vão votar de acordo com os interesses paroquiais, municipais, pessoais, etc. E, em contrapartida a isso, o governo tem o quê? Cargos para distribuir, já está fazendo uma ampla frente aí de partidos para que o apoiem nas votações no Congresso. E com o fim do orçamento secreto, o presidente da República, os ministros, evidentemente, é quem vão dizer quando e para onde vão aquelas emendas individuais parlamentares orçamentárias para liberar, para realizar, vamos dizer assim, construções sociais, políticos, projetos que vão lá para os municípios, para os estados, etc. Então o governo, dentro do presidencialismo de coalizão, tem essa ferramenta, né? Cargos, tem as emendas e, evidentemente, vai ter que ter um projeto político condizente com as necessidades que o Brasil enfrenta hoje. Então, para afunilar aqui sobre a reforma tributária, hoje tem 2 PECs, propostas de emenda à Constituição, sobre reforma tributária no Congresso tramitando. No Senado, a PEC 110, que tem como relator o senador Roberto Rocha. Na Câmara, a PEC 45, que tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro. A Câmara e o Senado estão brigando para quem vai ser o protagonista nisso. E como você falou aí, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já anunciou que ele quer fazer 2 reformas tributárias esse ano. No primeiro semestre, até abril, eu acho até um pouco de otimismo se acontecer até abril, ele quer fazer a reforma tributária que incide sobre os tributos sobre o consumo. E no segundo semestre,
ele anunciou que quer fazer sobre imposto de renda, especialmente pessoa física, inclusive reajustando a tabela de imposto de renda, o que vai ter que lutar muito para buscar recursos para compensar essa perda tributária que ele vai ter. Para tudo isso, vai entrar aí vários ministros, mas eu vou citar um aqui. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que juntamente com os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso, respectivamente, o deputado José Guimarães, o senador Jacques Wagner e o senador Randolfo Rodrigues, vão ter que articular bastante com o Congresso para viabilizar essa reforma que você falou, tão pedida pela sociedade, para equilibrar a arrecadação de tributos e deixar o Estado mais viável para realizar as suas grandes ações, que é a reforma tributária. E o setor empresarial e o setor privado poder desenvolver as suas ações com mais tranquilidade, né? Porque no Brasil, né, na nossa comparação mundial com os outros quase 190 países, feito pelo Banco Mundial, nós estamos na posição mais de 184, né, como o país com a maior complexidade na administração de recolhimentos de tributos. Não é a carga tributária. É a administração para arrecadar. É a administração dentro das empresas para arrecadar. Aqui precisa 10 pessoas, nos Estados Unidos precisa de uma, por exemplo, né? Só comparativamente. Muitas empresas, desculpe interromper, tem um departamento, um setor só para tratar de tributos, quando poderia alocar aquelas pessoas para a produção. Para a produção ou para a melhoria da produtividade, né, e do nosso país. E, Miguel, para fechar, eu gostaria só da tua análise, como que o Congresso tem se organizado quanto à questão dos recentes eventos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que obviamente nos envergonham muito, mas que servem, né, sempre como lição, né, os eventos negativos a gente sempre pode tomar como boas lições para o futuro. Como que o Congresso está se comportando em relação a isso e quais ações que ele está fazendo? Olha, felizmente o Congresso tem sido intransigente na manutenção do Estado democrático de direito. Seus presidentes atuais, Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, têm se posicionado como agentes representantes da sociedade para que esse tipo de atos, vou dizer até de terrorismo mesmo, não se repitam, porque não é só dilapidar o patrimônio público, também é o patrimônio político da sociedade. Eu entendo que há um entendimento suprapartidário no Congresso sobre a defesa da democracia e é preciso que haja punição de efeito didático. O que é que eu quero dizer com isso? Que não se repita isso. Haja punições exemplares, inclusive os presidentes das casas estão anunciando que se houver parlamentar que incentivou os atos de vandalismo, eles também serão punidos. Então é preciso que haja uma punição de efeito didático ou rígida para que esse tipo de ato não incentive outros eventos como o dia 8 de janeiro. Para isso, o governo tem fumado o cachimbo da paz com as Forças Armadas, né? Já vimos aí atitudes vamos dizer assim, severa do presidente em mudando o comando das Forças Armadas em alguns setores, e o ministro José Múcio tem uma participação muito importante nesse contexto. É necessário, Faye, que deixe as instituições brasileiras funcionar, sejam privadas, sejam públicas. No caso de públicas, os três poderes foram agredidos, e é necessário que os representantes do povo, né, os parlamentares, estou falando aqui do Congresso, e os seus presidentes se posicionem como estão se posicionando de uma maneira intransigente em favor do Estado democrático de direito. Então, felizmente, estamos tendo essa resposta do Poder Legislativo favoravelmente à interrupção desse tipo de ideologia radical que prejudica o patrimônio físico e político do Brasil. Muito interessante sua análise, Miguel. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua forma de colocar de forma bastante objetiva números, e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema as oportunidades e desafios da nova composição da Câmara. Mais uma vez, Miguel Giannone, muito obrigado.
Sou eu que agradeço essa oportunidade, eu me sinto honrado aqui em estar colaborando aqui com o debate político, especialmente junto à Fundação Liberdade Econômica, que tem um papel muito importante no nosso país para mostrar realmente a maneira como o país tem que se posicionar e as autoridades públicas e evidentemente, com todo o apoio da iniciativa privada, que sem ela não existe Estado democrático de direito. Perfeito, Miguel. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, @FLEconômica e no Twitter, @FLEbrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Fayet e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.